O programa Gente de Piancó, hoje entrevista o casal Nerivaldo Tavares Badu, nosso Baduzinho, e a sua esposa, Ana Maria Torres Badu, né? Nossa Aninha. Estamos aqui na residência do casal. Iremos dar início à entrevista, hoje, dia 14 de julho de 2023. Baduzinho, quem é Baduzinho? Como você se define? Baduzinho é um filho de Piancó, nascido e criado em Piancó, e de 65 anos de idade, casado, pai de 3 filhos. E quantos netos? 4 netos. E Aninha, como você se define? Quem é Ana Maria Torres Badu? Eu sou uma jovem senhora que me considero jovem, né? Apesar de fazer 60 esse ano, vou fazer 60. Sou conhecida como Aninha Divino, que todos me chamavam, né? Depois Aninha da farmácia, Aninha mãe de Tássio, Aninha mãe de Thalita. E a gente vai perdendo a identidade, né? Quando vai tendo filhos. Sou professora por formação, empresária por acaso, né? Por oportunidade que surgiu. E tenho 3 filhos, 4 netos. E estou aqui há 41 anos, ao lado de Badu, de Nerivaldo, né? Baduzinho, quem foram os seus pais? Ora, meus pais foram Antônio Badu e Maria Badu. Meu pai, agricultor, e minha mãe, do lar. E Aninha? Sou filha de Dino Leite, Dino da sorveteria, né? Dília, minha mãe professora, meu pai comerciante, minha mãe professora. Tenho 4 irmãos, né? E sempre morei em Piancó. Fiz meu curso de letras em Patos e nunca saí de Piancó. Sou uma filha de Piancó que nunca saí nem para estudar fora. Patos ia e voltava todas as noites. Então, me considero piancóense nata, de coração. Amo essa cidade. Eu comparo meus familiares, meus filhos, meus irmãos, eu sempre digo que eu só gosto mais além mais de Piancó, quer dizer, Piancó é aqui a cidade que eu amo, né? Mas uma cidade que talvez seja mais bonita e melhor do que Piancó seria Paris, e se fosse à noite. Se for de dia, não, né? Tudo bem. Baduzinho, o que é que você diz de seu pai? Como você enxergava o seu pai? Meu pai, Padua, como a maioria dos piancóenses, os mais velhos, conheceram, meu pai era um homem muito família, digno, apesar de ser semi-analfabeto, mas ele sempre procurou dar o de melhor para os seus filhos. Quer dizer, a preocupação dele era com a educação e o estudo dos filhos. É tanto que, mesmo sendo da roça, ele não explorava a gente na roça. Deixava a maior parte do tempo para a gente frequentar os colégios. E sua mãe? O que é que você diz de sua mãe? Da mesma maneira de meu pai, ser analfabeta, mas também prezava muito pela educação. Mamãe era aquela pessoa, Padre, que era a carrasca, como se diz. Quem não cumprisse o determinado, o castigo vinha por parte dela. Naquela época, e hoje não, hoje você até para reclamar com o filho, você tem que pensar 2 vezes. Naquela época não. O velho ditado, escreveu, não leu, ia pro cacete. Aninha, e o que é que você diz de seu pai? Meu pai foi um homem simples, Padua. Todo mundo lembra dele aqui, né? Nos áureos tempos da sorveteria Florianaí. Quem primeiro trouxe o picolé, né, para a cidade.
Um comerciante muito humilde, que eu acho que eu herdei dele essa humildade. Ele não tinha aquela ambição, sabe? Era um homem muito humilde, muito brincalhão. E minha mãe, uma mulher muito correta, professora, cearense, veio do Ceará, veio toda a família embora para cá, a família dos Torres. Eu sou Torres, do Ceará, de Itauá. E ela é uma professora e nos educou sempre nessa questão do estudo, né? Conseguiu formar todos os seus filhos, graças a Deus. Morreu muito cedo, com 52 anos de câncer de mama. E naquela época, não era como hoje, assim, essa questão da mamografia, não tinha esse incentivo, né, esse acompanhamento do governo, essa questão do câncer de mama. E ela era fumante, e eu acho que isso agravou mais ainda, né? Morreu aos 52 anos de câncer de mama. Qual uma lembrança assim forte de seus pais? Aquela lembrança de dar muito carinho, muito amor aos filhos, mesmo uma pessoa, como eu já falei, que não tinha estudo, mas ele sempre procurava procurava ser o mais carinhoso possível, mesmo com a sua sendo uma pessoa, de certo modo, uma pessoa rude, sem instrução, mas ele procurava dar tudo que o filho desejava dentro das suas possibilidades. Porque ele sempre foi uma pessoa de poucas posses, até seus 50 e poucos anos de idade, ele, ele fazia tudo para satisfazer os filhos, mesmo com pouco que ele podia dar. Depois que a família foi ficando independente, o meu irmão mais velho, como a maioria de quem conheceram, era padre Badu, padre Benedito Badu. O padre Badu foi, com 17 anos de idade, morar em Olinda, no seminário de Olinda, e depois que terminou, se ordenou-se padre, em 21 de fevereiro de 1970, ele foi ficou lá no Recife, ia levando os mais velhos para estudar lá no estado de Pernambuco. A proporção que cada filho ia ficando independente, ia levando os mais novos. Eu, por exemplo, fui estudar no Recife com 17 anos de idade, mas já quem custeava toda a minha despesa lá no Recife era meu irmão Marconi, que já era funcionário da Caixa Econômica, e eu já peguei um colégio melhor, não às custas do meu pai, mas sendo custeado pelo meu irmão, que já era funcionário da Caixa Econômica. E a Aninha? É uma lembrança que eu tenho. Forte de seus pais. Meu pai era um homem, assim, muito carinhoso, né? Aquele jeito dele, brincalhão. Eu tenho muita lembrança dele, assim, chegando para almoçar, jantar, levando bombom, balinha. Naquela época a gente chamava de bombom. Como tinha a sorveteria, me lembro toda vez ele chegava e traziam aquele bombom de mel, de abelha. E dizia, olha o que eu trouxe para você, uma balinha. Eu me lembro demais disso, porque assim, isso me faz voltar assim, no passado. E a questão do lúdico, né, de criança, de gostar de uma balinha, de gostar de um chiclete. E minha mãe, eu me lembro muito, na igreja Nossa Senhora do Rosário, que até hoje eu sempre assisto missa lá, com preferência para assistir a missa na Nossa Senhora do Rosário, por eu ter sido batizada, casei, fiz primeira comunhão, tudo lá na igreja do Rosário. E ela sempre estava ali, pronta, toda de branco, com aquela fita vermelha do apostolado da oração, que hoje eu também faço parte, sou zeladora do apostolado.
E isso me remete ao passado, assim, quando eu vou descendo, toda de branco, com a fita branca, parece que eu estou vendo ela, né? É uma coisa que me traz muita lembrança. Meu pai, padre, também, meu pai e minha mãe eram um casal muito católico. Eu lembro criança, eles iam para a igreja, minha mãe com aquela mantilha, né, na cabeça, e eles iam de mãos dadas, sair de casa até a igreja, depois da missa, voltavam os dois de mãos dadas para casa. Ela sempre com aquela mantilha, os mais velhos sabem o que é, uma espécie de um lenço, bota na cabeça e durante a missa fazer as orações com aquela mantilha na cabeça. Agora vamos para a infância, né? O que você fazia na infância? O que você gostava? Qual foi como foi sua infância? Você era traquino? Não era só Eu tranquilo? sempre fui tranquilo. Uma criança como outra, qualquer outra criança normal. Na época, a brincadeira era pinhão, era bila, era bisuri, que os mais velhos sabem o que é. Mas minha infância, ela correu lado a lado com a minha vida profissional. Com 12, 13 anos de idade, no dia da segunda-feira, dia da feira livre aqui, eu vinha com aquela carrocinha de madeira para levar as feiras das madames. As madames faziam a feira de verdura, de frutas. Eu estava na carrocinha e eu levava até a sua residência para ganhar um trocadozinho, já que meu pai não tinha condições de me dar tudo que eu quisesse. E eu sempre trabalhei também no mercado com vendas de calçados, pessoal que vinha de Passos, de Coremas. Eu lembro, seu Edivaldo Casé, que era de Coremas, tinha uma banca de calçados aqui na feira. Toda segunda-feira eu vinha, passava a feira trabalhando com ele, na venda de calçados. Arrumava a banquinha, dava a banca, colocava os sapatos todos em cima, a sandália e tal. E ficava de 8 na hora que começava a feira até o final da tarde, quando ele arrumava e voltava para Coremas. E seus amigos de infância? Quais eram seus amigos de infância? Aqueles que estavam mais próximos, dia a dia? Dia a dia tem o pessoal de seu Pedro Freire, seu Duca, Pedro Buchada. Ainda hoje, seu Duca, Aloysio, nós somos muito ligados. Quer dizer, um amigo de infância que até hoje, ele foi padrinho do meu casamento, eu fui padrinho do casamento dele, eu sou padrinho do filho dele, ele é padrinho do meu filho, de Tássio. Mas um amigo de infância que dura até hoje. Aí, além de Tião Pereira, de Antônio Liberalino, tem vários. Eu vou mencionar. E você lembra de alguma traquinagem sua com esses seus amigos de infância? Tem alguma? Com certeza. Tinha, na safra de caju, tinha se eu não me engano, era seu Isidro Passo, que tinha uns pés de caju ali do outro lado do rio. E a gente sempre ia na safra de caju e roubar caju lá. Preparava, ficava por trás das moitas. Quando ele saía da roça, ia almoçar, ou então no fim da tarde, no final da tarde, a gente ia roubar caju para brincar de castanha. E nunca ameaçado de um tiro de espingarda, aquela de não, chumbinho, não? Quando eles apareciam, quando alguém da roça, dono da propriedade aparecia, a gente corria, não dava sopa pro azar, não. Tinha que correr. Janinha, como foi sua infância? O que é que você fazia? O que é que você Minha infância gostava? foi toda na Nicolau Loureiro, essa rua aqui, né? Fui criada lá. E as minhas amigas de infância eram Inês Leleira, Flávia, Gilma, que moravam por ali, as filhas de doutor Elisardo Dantas. E nossas brincadeiras eram fazendo aqueles cozinhados, né? Que tinha aquelas panelinhas, coisa de menina, né? Boneca. Essas coisas assim.
Não fui uma menina muito traquina, não. Agora vamos falar como começou esse namoro, né? Aí quem começa a falar? E aí, né? Eu começo. Começamos a namorar em 78. Ele foi Sim, meu mas como foi? Foi uma professor. paquerazinha? Foi numa festa? Foi como? Não, ele foi meu professor. Eu conhecia ele, que foi meu professor de português. No colégio, né? No pedagógico. Eu fiz o pedagógico aqui no Santo Antônio. E não tinha, assim, nada com ele. Nazilda, a irmã dele, era minha colega. E aí a gente começou, né? Eu comecei a perrear a Nazilda com meus irmãos e ela começou aquelas brincadeiras, né? E até que despertou. Quando foi um dia, em 78, a gente começou, né? Começou a paquera assim, não foi, né? Foi. E ele mandou um cartão, um negócio, No um Natal, presente. dezembro de 78, eu mandei aquele famoso cartão de Natal, É, uma rosinha, um negócio, aí a partir daí, pedindo para prestar atenção nele, que ele talvez fosse a pessoa mais importante e tal. Aí foi despertando. Como namoramos 3 anos e Sim, meio, mas como foi? Ele chegou, disse, eu quero namorar com você, como foi? entregou o cartão e a gente começou a conversar. E Luzia e seu Duca, que eram nossos companheiros, assim, andávamos juntos, né, os 4, já namoravam e a gente começou, saía, era nós 4. E casamos. E né? foram quantos anos de namoro? 3 e meio. 3 anos e meio. Começamos a namorar em dezembro de 78, casamos no dia 1º de maio de 82. 1º de maio é uma data que, pra gente, Muito significativo, é muito significativa, porque nós casamos dia 1º de maio e assumimos a farmácia também dia 1º de maio, 95. Certo. Aí, e como foi dar a notícia a Tidine de que estava namorando com a Aninha? Aí ele foi, eu lembro que ele foi lá e conversou com a mãe, né? Mãe e pai sempre ocupados, trabalhando. Né? E aí ele foi lá e pediu a mãe. A dona dele era mais maleável. Geraldo era meio... Mas teve o primeiro encontro, né? Com o Tidine. Teve. Aí como lembra, não? Na calçada. Na calçada. Ele chegou em casa, eu estava na calçada lá, ele entrou, chegou, deu boa noite. Aí depois perguntou, e aí, esse rapaz aí fora? Depois que eu saí, né? Depois saiu, o que é que esse rapaz aí fora? Significa o quê? Aí a mãe disse, não, ele veio pedir para namorar com a Ana Maria, ela me chamava Ana Maria. Veio pedir, é um rapaz bom, um rapaz direito. A gente conhecia, que ele morava na rua por trás da nossa rua, né? Na outra rua aí, na 9 de fevereiro. E a Aninha sempre tinha amizade com a Nazira, minha irmã, né? Aí a Nazira sempre estava na casa dela e tal. Era uma pupila também, Nazira. Era. E o pedido de casamento? Aí já foi com 2 anos, mais ou menos, 2 2 e anos, meio. 2 e meio de namoro, aí eu pedi como noivar, né? Comprei as alianças, né? Eu tenho paletó, naquela época era o... Era quem entendia, era o Orivo, né? Era o Orivo, como diz. Aí pedi na sorveteria. E nessa pronto, Geraldo. Eu estou com 2 anos de namoro com a Aninha e vamos preparar o casamento. Eu disse, não, tudo bem. Aí, um ano depois de noivado, nós casamos, dia 1º de maio de 82. Aí como foi o casamento? Foi na igreja do Rosário? Rosário. A igreja do Rosário, celebrada por Padre Badu e Padre Severino. Padre Severino. É Padre Severino, né? Aí quem foram os padrinhos? Ainda lembra? Temos. Padrinhos foram Seu Duca Duca Luzia, Zé Braulio e Dona Maria Lisa. Neném e Salomé. Neném e Salomé. Teve até uma curiosidade na hora do casamento. Jeana era a dama de honra, saiu com as alianças numa cestinha. Na hora de benzer as alianças, estava só a aliança de Aninha. A minha sumiu, né? Aí, tirar a aliança, procurou, ninguém encontrou. Aí, Neném Farinha, eu cedeu a aliança dele, eu casei com a aliança de Neném. Depois do casamento, foram bater levantar o tapete. Aí a aliança estava embaixo do tapete. Depois do casamento, mas na hora de benzer as alianças, casou com a aliança de Neném. Agora vamos para os filhos, né? Como foi a notícia da primeira gravidez?
Um E ano Tasso, né? depois, né? A gente casou em 82, Foi. Tasso nasceu em 83. Na casa de Maio, ele nasceu no dia 13 de De setembro de 83. Aí como foi a notícia? Eu estou grávida. Nós não programamos nada, né? Foi. Veio naturalmente e Naquela época não era difícil, ultrassonografia, só tinha João Pessoa, um doutor Lautônio Lautônio, Cavalcante. Era filho de Serginho Cavalcante. loureiro, né? É Loureiro Cavalcante. E era uma dificuldade e tal, então fomos ainda uma vez para João Pessoa e não deu para ver o sexo. E nasceu, a gente mandou fazer um enxoval todo bege, uma cor neutra, e quando nasceu era um menino, a gente não sabia o sexo. Nosso primeiro filho, não sabia. E de Thalita não, aí a gente já sabia. Não, tenha calma. Ela ainda está em Tasso. Aí, como a escolha do nome, Tasso. Foi você que Foi, eu. escolheu. O nome eu achava bonito, tá? Assim, e veio naturalmente na cabeça, não foi nenhuma. Eu queria botar Nerivaldo Júnior, mas aí ele, como eu tive os 3 filhos empates, ele vinha para registrar e depois, com 2 dias, ia me pegar, né? Já ia com o nome. Ele ia registrar. Já é. Hoje não, hoje registra na maternidade. Né? Mas naquela época não, vinha lá para Antônio Pedoca, né? A Pedoca. Cir Pedoca. E depois, o segundo filho. Foi Thalita. 3 anos depois, eu engravidei, eu já tinha terminado meu curso, né? Foi logo que eu terminei o curso, engravidei, em 85. Aí Thalita nasceu em 86. Nasceu no dia 10 de outubro de 86. Foi. Mas Thalita a gente já sabia o sexo. Quando foi feita A a ultrassom, aí a gente já sabia. já deu para detectar o sexo. Uma alegria porque a gente fez um casal, né? Nesse caso ficou um casal. E por que Thalita, não? Thalita, esse nome quem deu foi os padrinhos dela. Tônia Liberalina e Tônia, minha irmã. Porque Tônia dizia que Thalita era um nome que significava luz, alegria, vida. E por isso que ela botou, ela que escolheu o nome, Thalita. Aí veio o terceiro filho, né? Aí veio o terceiro filho já depois de 7 anos de Thalita, né? A diferença de Tássio para Juninho são 10 anos. Ele nasceu no dia 5 de agosto de 93. E a gravidez de Juninho foi uma coisa mandada por Deus mesmo, porque eu tomava comprimido, evitava e tudo, e aconteceu. Não sei como, as coisas de Deus. E foi no período que a gente estava, um período muito difícil, porque foi quando Dona Edília adoeceu, né? Foi, a gente descobriu que ela estava com câncer. Aí eu lembro quando eu fiz o planoteste lá em Dr. Maxim, Dr. Maxim, eu liguei, e aí me deram a notícia por telefone, uma que me deu, né? Aninha, você está grávida. E aí eu comecei a chorar, tudo. E mãe já estava nas químias. Tinha começado as químias. E aí mãe estava nesse dia lá em casa. Tinha vindo de João Pessoa, passar uns dias. E foi quando ela deu a notícia que eu estava grávida do terceiro filho. Aí eu chorando, e ela, por que você está chorando? Eu disse, porque eu não queria agora, estava... Quer dizer, eu intimamente sabia que era um período difícil, que eu ia enfrentar com essas químias com ela, né, tudo. E ela só, olha, minha filha, um filho sempre é uma bênção, sempre é uma alegria. Se alegre, sorria, porque, olha, um filho é uma bênção. É pior, é uma doença, quer dizer, ela dizendo com ela, né? E até quando ela nasceu, ela morreu antes do nascimento dele. Quando ela faleceu, em maio, eu estava com 5 meses de gravidez. Então, a gravidez, Deus mandou justamente para poder suprir a falta dela, né? Que aí eu fiquei entretida com o enxoval. Ela morreu em maio, Júnior nasceu em agosto. E aí, uma forma assim, até de amenizar, né? Quando nasceu, o filho quando nasce é uma alegria, uma bênção. E aí a gente superou, né? Vamos definir os dois, né? Cada filho, né? Fale de cada um deles, o jeito, a conduta, o que representa cada filho para vocês. Olha, o filho é uma bênção, né, Padre? E, graças a Deus,
os três são bem unidos, são condutas diferentes, características diferentes. Cada um tem sua maneira de ser, mas todos numa linha de conduta que nos orgulha. São muito unidos, nós nunca vimos uma discussão séria dos três. São muito unidos, um precisa de o outro, um precisa do outro suporte, quer dizer, são muito unidos. Tássio mais dado, mais expansivo, Juninho mais contido, mas todos com a conduta, da mesma forma Thalita também, né? Todos com a conduta que nos orgulha, graças a Deus. E você? Não, os filhos, para mim, são. Se a gente tiver 10, todos os 10 são diferentes, né? Cada pessoa é única. E eu aceito cada um com a sua maneira peculiar. Tássio tem o jeito dele, é aquele jeito mais sociável, né? De estar com os amigos, de estar com a casa cheia. Mas muito humano, Tássio é muito humano. Thalita, uma menina que nunca trouxe nenhum problema, muito estudiosa, uma dona de casa, mãe de família exemplar. E Júnior, na dele, assim, a Júnior é mais contida, é mais na dele, mais um menino de ouro também. Muito correto. Agora fala dos netos, né? Aí eu Os dois. Pode aí falar. Os netos, Tássio trabalhou mais rápido, né? Tem 3 já. Puxou a Tidina, né? Trabalhou bem jovem, né? Tássio foi pai com bem jovem. Eu tenho uma neta já com 16 anos. E mora com a gente, né? Com a gente, com a mãe mora aqui também. E Antônio é o segundo. Mora com a mãe João Pessoa, né? Faz período de férias, ele vem para Pinhacó. Por sinal, está aqui agora. Por sinal, ele está passando férias aqui. Está passando férias aqui. Antônio está ali. Lívia nasceu em 2007. No dia 16 anos. 15 de maio. Antônio nasceu no dia 11. De 11. Aliás, no dia 9 de 11 de 1911. 2011. Está com 11 anos, né? Bernardo tem 6 anos. 6 anos. É o filho de Thalita, mora lá, né, com os pais, Thalita e Luciano. E o mais novo? Que nasceu agora há 6 meses, Ian, mora aqui, com Tássio e a mãe, né? Com a nova esposa de Tássio. Pronto. Agora vamos falar de profissão. Qual foi o primeiro emprego? Olha, minha vida profissional começou cedo. Eu, com 15 anos, convidado a trabalhar no Banco do Brasil. Convidado, vírgula, quer dizer, na época o banco criou a carreira de menor estagiário, por sinal você também trabalhou, né? Mas eu fui o primeiro menor estagiário aqui de Pinhacó, da agência de Pinhacó. Quer dizer, na época a direção do banco pegava os currículos da gente, os colégios, dava uma avaliação, fazia uma entrevista e escolhia. Aí eu assumi como menor estagiário no banco no dia 12 de setembro de 1973. Eu tinha 15 anos já. E trabalhei até o dia 27 de outubro de 75. A gente completava 17 anos e 10 meses e saía. Esse período que eu saí, eu trabalhei com Zé Braulio, no cartório do primeiro ofício. Fui estudar no Recife. Quando voltei, trabalhei no cartório de Arivaldo, cartório do segundo ofício aqui. Foi quando eu fiz quando estava trabalhando com o cartório de Arivaldo, eu fiz o concurso para o banco e passei e assumi na carreira administrativa do Banco do Brasil no dia 5 de julho de 79.
Aí trabalhei até 70, até o ano de 98. Tive problema de visão e tal, e tive que me afastar. Basicamente, minha carreira foi toda no Banco do Brasil, sempre trabalhando na agência de Pinhacó. Saía, na época o banco tinha uns postos avançados, Olho d'Água, Aguiar, Corema. A gente saía durante 7 da manhã, 1 da tarde, mas voltava que esses postos fazia parte da agência aqui. Mas foi a única agência que eu trabalhei, toda a minha carreira no Banco do Brasil foi a agência de Pinhacó. E Aninha? Eu, Padre, comecei a dar aula, né, aos colegas, às crianças, com 14, 15 anos. E em 85 eu entrei como pró-tempore. Sempre tive uma veia para ser professora, né? Seguindo os passos da minha mãe, que era professora do Estado. E em 85 eu entrei como pró-tempore no Estado. Acho que era o governo de Willis Braga. E depois veio uma lei para efetivar essas pessoas que estavam como pró-tempore. E aí eu me aposentei já faz alguns anos, uns 10 anos. E quando foi em 2003, eu fiz um novo concurso. Já formada, já estava formada, tá? Fiz um novo concurso para ser professora de língua portuguesa. E aí passei e ensinei minha vida inteira no Beatriz, Santo Antônio e Adema Leite. Mas a maior parte do tempo foi no Santo Antônio, a escola que eu estudei. E desse contrato de 2003, eu estou me aposentando agora. Agora vamos, Paduzinho, se aposentou do banco, aí como foi a ideia de montar a farmácia? Como chegou? A farmácia, padre, ela veio por gravidade, como se diz. A Aninha sempre dizia que tinha vontade de ter outra atividade fora da escola, né? E um dia eu conversando com o Zé Neco, e o Zé Neco dizendo que estava com vontade de vender a farmácia. Já tinha aberto uma Já tinha aberto em Campina Grande e ia vender aqui. Ele disse, pô, Zé, no dia que você for vender, você, se puder dar prioridade para a gente conversa. Aí ele colocou essa farmácia em Campina Grande, mas ficou com as duas. Quando foi um ano depois que ele estava com essa farmácia em Campina, ele ligou para mim e disse, ó, Baru, eu vou vender a farmácia porque deu de sair em Pinhacó, eu aqui em Campina, não dá certo, eu quero trazer ela para Campina também. E nós conversamos e eu comprei. Isso no dia, isso foi no ano de 95, quando foi no dia 1º de maio de 95, nós compramos a farmácia. Nós assumimos a farmácia. Eu ainda estava na ativa no Banco do Brasil. Eu passei 1 ano e meio aproximadamente ainda no banco e com a farmácia. Aí a farmácia, a Aninha tomava conta com o funcionário e eu vinha só no final da tarde e à noite, quando saía do banco. Depois de um ano e meio com a farmácia, eu me aposentei e fiquei só na farmácia, geralmente só parte contábil, essas coisas. E como foi assim, o primeiro dia da inauguração, né? Da entrada em atividade já no ramo de farmácia? Muito difícil, né? Porque assim, a gente. Padu estava na ativa no banco, né? E eu que fiquei. Nosso primeiro funcionário foi Francivaldo, que hoje é um grande empresário aqui em Pinhacó. Ainda é primo de Badu. Ele era meu aluno no colégio, fazia o pedagógico lá, e eu gostava muito do jeito dele, muito correto, menino educado, falava baixo, falava manso. E aí eu chamei para ele, convidei para ele trabalhar comigo. Eu também não entendia quase nada, a não ser a experiência que a gente tem como mãe. Porque quando a gente é mãe, né, eu sou mãe de 3 filhos, a gente tem uma certa experiência na questão de gripe, de febre, de doenças típicas da infância que toda mãe passa, né? E aí eu tinha essa experiência. Sempre fui muito curiosa nessa questão de bula, de remédio, de ver essas coisas. Sempre. Thalita, nossa filha do meio, né, tem um problema de asma. E ela teve muito problema na infância. Nós passamos muitos
problemas, assim, muitas noites em claro, né? Com ela com uma bronquite, asma, essas coisas, assim, alérgica. Ela sempre foi muito alérgica. E a gente desenvolveu o aprendizado que a gente tinha, a experiência que a gente tinha era isso, como mãe. E aí, quando eu entrei na farmácia, começamos a ver a medicação, que veio tudo era pela ordem alfabética. Muitas noites eu ficava dormindo e vendo, sonhando com os remédios de A a Z, quer dizer, eu sabia decorar os nomes tudinho. E aí, com o tempo, quer dizer, hoje faz 28 anos já, com o tempo a gente vai adquirindo, né, experiência, a gente vai aprendendo, né? E quando nós assumimos a farmácia, Neurenides Passou um mês. passou um mês com a Aninha aí na farmácia, né? Foi. Ela Apresentando os clientes. apresentando os clientes e passando os primeiros ensinamentos a respeito da como funcionava a farmácia. Foi uma grande ajuda esses 30 dias que ela passou com a Aninha aí na farmácia. Eu lembro que a gente tinha um fichário, né, Hoje não, hoje é tudo informatizado, mas tem um fichário desse tamanho, de A a Z dos clientes, e muita história. Cada cliente é uma história, né? Hoje, aí, 10 anos depois, eu acho que nem isso, a gente informatizou tudo, fez um novo layout. Hoje fazemos parte de uma grande rede, né? Que é a rede Super Mais, mas continua sendo Farmácia Frei Damião, que foi o nosso pontapé inicial. A história de vida da nossa farmácia é Frei Damião. Ainda hoje é conhecida assim. Quando a gente chega, né, é o Farmácia Frei Damião. Mas esse nome da farmácia já era na época de Zaneco. Desde o tempo de Gleidson, né? Porque essa farmácia ela foi fundada por Gleidson Palmeira Rangel. Ele era de Patos, aí abriu essa farmácia aqui e depois vendeu a Zeneco. Acho que ele vendeu antes de Zeneco, o Dr. Paulo Montenegro. Aí depois o Paulo Fazeneco e Zeneco pra gente. E passaram por alguma dificuldade na farmácia? Aí sempre, pelo fato de não termos nenhuma experiência no comércio, não era o fato de experiência de farmácia, de comércio, a gente tinha experiência em comércio, né? Os primeiros dias, os primeiros meses, é complicado. Mas. Como você já tinha experiência de banco, essa questão de entrada e saída. Eu já tinha experiência de banco. O banco, para a gente, é uma escola, você sabe disso. Você trabalhou no banco também e deve ter aprendido muito também, o banco me ensinou muito. E esse aprendizado do banco eu trouxe para a farmácia e me serviu muito. E com 6 meses, a partir de 6 meses, a gente já estava dominando mais ou menos e até hoje estamos aí no batente. Verdade. Teve algum caso pitoresco assim que vocês lembram? Desses 28 anos? Olha, tem muitos. Agora eu vou mandar a minha contar aquela menina de Udo d'Água que veio atrás de uma medicação para abortar. Você sabe que a gente no balcão de farmácia, a gente escuta muita coisa, né? A gente escuta o que quer, o que não quer. E um dia chegou uma menina, uma jovem, né? Bem desesperada, chorando, perguntando se tinha um remédio para abortar e tal. Aí eu chamei ela para dentro, assim, um local reservado no escritório, dei água, dei café, comecei a conversar. E perguntei por que ela queria fazer aquilo. Aí ela disse que era porque a pessoa era casada, o pai da criança, né? Era casado e sabia que ia ser um problema na cidade pequena e tal. Os pais dela não iam aceitar. E aí eu comecei a conversar com ela e fiz ver a ela que isso era, primeiramente, um pecado, né? Um pecado grande. Quer dizer, ela estava querendo destruir uma vida. E a criança não tinha culpa, né? E eu não compactuava com isso. Até que nunca vendemos nada com relação a isso, abortivo aí. Né? Quando eu entrei, a gente fez esse pacto de trabalhar para a vida, não para a morte. Né? Então, nunca vendemos nada nessa questão. Tem quem ofereça, vendedores que chegavam e diziam, eu tenho ali e tal,
remédio assim. Recebemos muita cantada nesse sentido, para vender essas coisas, mas nunca aceitamos. E depois, quando foi com os... Sim, aí nessa conversa, eu Convenceu. convenci ela a não fazer isso. Ela saiu chorando, depois agradeceu e tudo. E eu nunca mais a vi, até porque ela era de outra cidade. Quando foi uns 7 anos depois, ela me apareceu com a criança. Uma menina linda, linda. Ela se eu vim só lhe mostrar. E agradecer pelo que você fez. E agradecer o que você fez, porque se não fosse você, eu tinha vontade. Se ela tivesse chegado numa farmácia, um picareta, como a gente chama, né, que vendesse isso, que não tivesse pudor nenhum, né? Nem um pudor nessa questão, nem medo, né? Porque a gente trabalha com esses princípios, né? Da questão da vida. E ela veio só apresentar a filha e agradecer. E dizer que hoje era a alegria da vida dela, dessa criança. Então, teve esse caso que isso me enche de orgulho, assim, porque eu contribuí para que aquela menina hoje fosse viva. Hoje ela é uma moça. Então, né? Agora vamos para o Alto Posto B2. Como foi a aquisição do Alto Posto B2? Sim, Fabinha, mas antes disso, eu queria só falar para terminar e falar na farmácia. Nós, nesses 28 anos, nós pagamos sempre um farmacêutico. Você sabe que tem que ter um farmacêutico, né? Na farmácia, no período que está aberto. E sofremos muito, né? Pagávamos 2, né? Pagávamos 2 porque a gente abre de 6h30 a 9 da noite. Cada farmacêutico ele cobre 8 horas de expediente, né? Aí, como a gente abria mais de 8 horas, aí tinha que pagar 2 farmacêuticos. Então, eu tentei que Tássio fizesse farmácia, ele nunca quis. Thalita também foi para o lado do direito, Thalita é advogada, né? Hoje é funcionária do Ministério Público. E Juninho fez administração. Quando foi embora para João Pessoa estudar, o mais novo, a gente ficava tentando, né? Olha, a gente tem a farmácia e tal, e você deveria fazer isso. Não, mas eu não gosto de química, eu não gosto disso, porque você sabe que farmácia é muita química, né? E ele fez administração. E aí, Badu chamou ele e disse, olha, você terminou a administração agora e você vai voltar para tomar conta da farmácia. A não ser que você queira fazer farmácia, aí você fica em João Pessoa. Ele disse, eu faço. Para não voltar para Piancó. Passou mais 4 anos em Piancó, em João Pessoa, 5 anos. Terminou o curso, que para a gente acho que foi a maior alegria, porque eu sempre digo que a gente deve criar os filhos não para ser nossos herdeiros, né? Mas para ser os nossos sucessores. E Juninho vai ser o nosso sucessor. A gente conseguiu que ele fizesse administração, depois que ele fizesse farmácia, e vai ser o nosso sucessor. Já está aí, administrar como farmacêutico. Já faz 2 anos, 3 anos, né? Que o Juninho está aqui com a gente. Então hoje a gente está mais tranquilo nessa questão, né? Porque você sabe que a fiscalização é muito grande. E hoje a gente está tranquilo, porque ele está aí. E foi uma grande alegria. Assim. Foi um presente que Deus nos deu. Foi Juninho ter terminado esse curso de farmácia. E o Alto Posto B2? O posto também veio por gravidade, como se diz. Que à noite eu estava aqui, aí tá, chegou, pai, o menino ali abriu o posto ali, ele está querendo vender e tal. Fazia 5 dias só, né? Que 5 dias que inauguraram. Aí ele disse, não tem condições de comprar o posto. Né? Não, ele divide e tal. E conseguimos fechar negócio com ele e tal. E de quem era? Era de Novinho. Novinho de... Antônio Soares. Irmão de Júnior, esse Júnior, essa loja de confecções ali. Aí nós compramos, ainda muita coisa por terminar e tal. E... Quer dizer, só tinha 4 dias de aberto o posto. Aí você imagina que estava, né? Muita coisa para fazer. Outra coisa que complicou também foi no início da pandemia. Nós compramos o posto em fevereiro, em março, abril já começou fecha, pousada não podia abrir,
Ficou só vendendo O combustível ali. restaurante também, né? Restaurante não podia abrir. Vai passando 2 anos Foi, nessa luta. nessa luta. Aí entreguei o posto à taxa, né? E até hoje está com ele. E fomos fazendo as melhorias Físicas, né? Do posto. a parte física, né? E nós pegamos ele com a pousada com 15 apartamentos. Hoje já estamos com, fizemos mais 9, portanto tem 24 apartamentos hoje. Fizemos a conveniência. Conveniência, Abrimos o restaurante. o restaurante, aquela parte aquela quadra de areia ali, aquela arena ali. Fizemos um parque para criança. Parquinho para criança. Então passamos esses 2 anos fazendo as Só melhorias. investindo. Aí graças a Deus já está caminhando com os próprios pés. Os próprios pés, como se diz. Botamos energia solar, né? Tássio é quem toma conta. Tássio é quem. Agora já estamos chegando ao final. Pergunta para os dois. Como está Paduzinho hoje? Tranquilo, né? Graças a Deus a família já toda criada, como se diz, e vivendo, como se diz, vivendo para servir, porque a gente, aquela velha história, você tem que, o que você conseguiu, o que nós conseguimos até hoje, tem espaço para a gente servir. Eu gosto muito, para de dividir o que a gente tem. Eu não gosto de divulgar, sabe? Mas a gente sempre tem esse lado humano e se Deus deu alguma coisa a mais para a gente, Ele sabe que a gente tem a obrigação de dividir. E eu gosto muito de fazer essas doações, tal, sem divulgar quem, sem fazer alarde, como se diz, sabe? Eu me sinto tranquilo na minha vida hoje, graças a Deus, todos os filhos criados, e tenho que dar graças a Deus por tudo que nós formamos até hoje. E você? Como está Ana Maria Torres Bado hoje? Hoje eu posso dizer que sou uma mulher realizada, como mulher, né, como mãe, como avó, mas uma mulher em construção ainda. Construção da fé, construção da humildade. Eu vivo sempre nisso, sempre em construção. Mas muito feliz por Deus ter nos dado essa oportunidade de ter 2 empresas, né, relativamente grandes, né, aqui no Piancó, e que a gente dá mais de 20 empregos, hoje em Piancó, né, diretos, né, mais de 20 diretos. Mas tem muito mais indiretos. E estou feliz de poder ajudar, de poder ter, Deus ter permitido, de ter criado meus filhos, de acompanhar meus netos hoje. Hoje eu acompanho meus netos, viajo com eles e me divirto com eles também. E ajudo, como o Dado diz, assim, a gente ajuda um bocado de gente também. A Ninha falou aí no virtude, que é a humildade, Padre. A maior virtude do homem é a humildade. Porque ninguém é melhor do que ninguém. Nós viemos aqui nós estamos de passagem. Aqui ninguém veio para pisar ninguém. É o que eu digo a meus filhos. Eles não são melhor que ninguém. Tem que tratar todo mundo por igual, com humildade, sem tentar atropelar ninguém. E com isso você só tem a vencer. Você não existe ninguém melhor que ninguém aqui na Terra. Todos nós somos iguais. E a humildade é um dos maiores fatores que como se diz,
a melhor virtude, uma das maiores virtudes do ser humano, que eu acho, é a humildade. Alegrias. Quais aquelas? Vou falar aquela, né? Se for falar quais, Tem muitas. passar o dia todo aqui, mas qual foi a maior alegria? Olha, eu vou falar 4 grandes alegrias. 3 foram no nascimento dos meus filhos. 3 filhos. Outra grande alegria foi quando eu passei no concurso do Banco do Brasil. Eu tinha muita vontade. Eu tinha trabalhado como menor estagiário e sabia que eu entrasse na carreira administrativa do banco, eu estaria com a vida feita, como de fato. E eu fiz o concurso em 79 e o resultado do concurso, quando eu recebi o resultado, eu estava no Recife. Eu fui fazer um tratamento no Recife, estava na casa do Padre Badu e quem me deu a notícia foi meu irmão, o Marconi. Marconi trabalhava na Caixa. Marconi é uma pessoa bem tranquila, sabe como é? Você conhece ele, sabe que é aquela pessoa bem calma e tal. E eu estava em casa à noite, assistindo o Jornal Nacional. Aí ele trabalhava no Recife e vinha para Itapsuma, que é uma cidade a 30 quilômetros de Recife. E ele chegou em casa, eu estava assistindo o jornal, ele chegou, tomou banho, jantou, e aí veio para a sala, aí disse, as novidades do jornal aí. Eu falei, comentei com ele logo com ele disse, Baduzão ligou. Ele ligou, ele disse, alguma novidade no Pinhacó? Ele disse, tu passou no concurso do banco. Mas tu vem dizer isso agora, desde que 2 horas que tá em casa, vem me falar isso agora. Aí eu pulo, quer dizer, foi uma das grandes alegrias da minha vida foi essa, que realmente depois que eu entrei no banco, foi quando tudo que eu tenho hoje eu agradeço ao Banco do Brasil, que é uma escola. E a Nina? Muitas alegrias na vida, né? Eu já tive. Meus 3 filhos, precisa dizer, quem é mãe sabe, que a maior alegria é quando a gente vê aquele rostinho, né? Quando o médico mostra aquele rostinho. 3 filhos. Tive grandes alegrias também dos meus 4 netos, que todos perfeitos, meus filhos também perfeitos, eu digo assim, né? Fisicamente, sem nenhum problema. E tive muitas alegrias, assim, mas acho que essas são as que eu posso mencionar. Tive alegrias também. Cada conquista que na vida da gente é uma alegria, porque a gente trabalha para isso, né? Deus nos dá isso. Então, foi muitas alegrias. Agradeço a Deus todos os dias por Ele me dar essa oportunidade, porque eu acho que eu e Badu, a gente tem mais do que merece. Sempre a gente conversa sobre isso. Deus nos deu mais do que merecemos. Nos deu um bom casamento, nos deu filhos, nos deu netos, nos deu empregos que a gente tem, nos deu a oportunidade de dar empregos, né, de gerar emprego nessa cidade tão carente, que você sabe que aqui, basicamente, se vive de emprego. Né? Então, é muitas alegrias. Agora vamos para perdas e decepções. Quais foram? Qual foi a maior perda e a maior decepção, se é que tem? A decepção em si, eu não tive nenhuma grande decepção. As perdas, quando eu perdi minha mãe primeiro, meu pai, apesar de que meu pai morreu com 99 anos, 3 meses de idade, quer dizer, mas decepção não tive nenhuma não. A morte de minha sogra e de meu sogro também, e do meu irmão, o padre Badu. Foi as maiores tristezas de minha vida foram essas. Decepção eu não tenho nenhuma que me faça ver como decepção. Eu também, só meus pais, né? As perdas maiores na minha vida são nossos pais, que a gente sabe que é uma coisa natural, né? A morte é uma coisa natural nas nossas vidas. Os meus sogros, né, que também perdi, mas graças a Deus, não tive outras perdas, a não ser assim, filhos, tias, né, pessoas muito queridas, né, e essa pandemia, que eu acho que foi o período mais difícil das nossas vidas que eu passei até hoje.
Para finalizar, como pergunta para os dois, né? Como você se vê no futuro? Quais são os seus sonhos? É o futuro de ver um Brasil melhor, de podermos educar agora já, não nossos filhos, já estão Criados. todos criados, mas os netos, poder ajudar a quem precisa. Isso é o que eu penso daqui para frente. Porque, como a minha falou, acho que o que a gente tinha que conquistar, Deus já foi muito generoso com a gente. E nós só temos a agradecer. Meus sonhos, daqui para frente, eu me vejo rodeada, né, por meus filhos, por meus netos, porque eu acho que a gente colhe aquilo que planta. Então, acho que acredito que na velhice eu vou ter, né, essa lei do retorno de ter meus filhos todos juntos, meus netos, e sempre por aqui, por Pinhacó. Meu sonho é esse, viver uma cidade melhor, viver um Brasil melhor para meus netos e para os futuros, né, os futuros descendentes da gente. E a última pergunta é qual o conselho que você dá a cada filho seu? A cada filha, meu conselho que eu sempre bato na tecla com eles é a questão da humildade. Calça a sandália da humildade, você não é melhor que ninguém. É sempre o que eu falo. É o que eu falei, a humildade está acima de qualquer virtude. E é o que a gente prega com eles. Bem, hoje, dia 14 de julho de 2023, são precisamente 12 horas e 43 minutos, e o programa Gente de Pinhacó agradece a Baduzinho, a Aninha, pela entrevista, maravilhosa entrevista, que vai ser exibida no programa Gente de Pinhacó e disponibilizada no canal do YouTube Gente de Pinhacó. É o arquivo da Sociedade Pinhaquense. Muito obrigado. Pois é, eu ia agradecer a você, né, por essa iniciativa. Pode falar. Pode falar, tá no ar? Parabenizar você, Fabinha, de ter essa ideia de guardar em arquivos, assim, conversas, né, de pessoas aqui de Pinhacó, porque as coisas são, assim, a vida passa tão rápido, né, que tantas pessoas importantes já passaram por aqui e talvez não tenha nenhum arquivo, né, nenhum registro dessas pessoas. Então, que você possa fazer isso com mais pessoas, né, com mais casais, com empresários, com políticos também. E que parabéns pela sua ideia. Parabenizar e dizer que você faça com pessoas. Pinhacó tem pessoas que. Cada um tem sua história. Sua história. Não só história como empresário, como Político, mas né? Pessoas também humildes, normais, pessoas que contribuíram contribuem com o dia a dia de Pinhacó. E a gente só me parabeniza e agradece pela oportunidade.